Olá! No programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos deste domingo, vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre o cristão e a vida intelectual. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Egnaldo de Souza, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas. Então não sai daí não, Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. No programa de hoje a gente fala sobre assunto importante e eu já quero te lembrar que a gente pode se encontrar nas minhas redes sociais e lá você pode enviar a sua sugestão de tema, que assunto você gostaria que a gente abordasse aqui. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre a Palavra de Deus, algum livro bíblico que te causa mais dificuldade de entendimento, algum personagem que você gostaria de aprender mais a respeito, é só você enviar para mim no Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Por lá você acompanha o meu dia a dia, acompanha as gravações, o que acontece no programa que eu faço ao vivo e pode sempre conversar deixando o seu recado, a sua sugestão de tema, porque tudo que a gente prepara aqui é especialmente para você. Fico muito feliz quando o programa acaba e várias pessoas enviam mensagens, mandam recados, inclusive recentemente eu tenho recebido, quando eu olho ali no meu Instagram, mensagens que vocês enviaram perguntando sobre como encontrar os programas. Quando você quiser encontrar algum temas bíblicos, ou que você perdeu um pedaço, ou que alguém te falou que foi muito bom e por algum motivo você não conseguiu assistir, você vai lá no nosso canal do Instagram, no YouTube, abre o YouTube, coloca lá Hit TV, encontrou o nosso canal? Você vai colocar o nome do programa, sempre, qualquer um que você quiser encontrar, e a data. Então coloca, por exemplo, lá Consulta ao Doutor Temas Bíblicos dia tal. E daí facilmente você vai encontrar o programa. Toda semana a gente está colocando programa novo lá para você poder acompanhar, assistir novamente, assistir o pedaço que você perdeu ou copiar ali o link e enviar através das redes sociais para quem você quiser, tá bom? Hoje a gente vai entender sobre o cristão e a vida intelectual. Assunto muito interessante com o pastor Egnaldo de Souza. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Jaque. Prazer estar aqui com você novamente. Boa noite, é um prazer te receber de novo, pastor. Eu já faz um tempo que eu vim, mas sempre que venho aqui é uma alegria muito grande, temas muito gostosos de falar, né, de comentar. Muito feliz. E o assunto de hoje é um tema muito interessante. Sei que em alguns dos livros que o senhor escreveu, o senhor aborda situações semelhantes ao que a gente vai falar aqui. E eu quero começar entendendo por que o assunto, a vida intelectual do cristão, é importante. Nós precisamos levar em consideração que durante muito tempo eu acho que a visão do Evangelho sempre foi assim, como se a vida intelectual não fosse importante, né? Eu lembro assim, eu me converti novo, com 15 anos, naquela época até estudar teologia para alguns era um escândalo, né? E quando se falava de vida intelectual, de conhecimento de uma maneira geral, sempre isso era visto como de uma maneira negativa. De lá para cá, a igreja cresceu muito e a gente pode também observar que também o nível de escolaridade do brasileiro cresceu muito. As universidades hoje, parece que as universidades vão dominar o país, né? Tanta universidade que você vê para cá, tantos cursos. E aí parece que o Evangelho, que a Bíblia, que a revelação de Deus, ela é anti-intelectual. Para você poder crer na Bíblia, você tem que aposentar sua mente. Uma coisa tem que excluir a outra, né? É isso. Se eu quiser ser um crente, então eu tenho que ignorar tudo mais. Quanto mais... Isso é uma visão que, inclusive, gostam de passar. Quanto mais você aprende, menos você acredita em Deus, menos você acredita na Bíblia. Quanto mais instruído você for, menos fé você tem. E isso não é verdade. A gente tem que pensar que é até o contrário. Porque é justamente a revelação divina nas Sagradas Escrituras que estabelece de uma maneira segura a realidade do mundo. E o grande problema é que você tem uma série de ideologias, de pensamentos que vão sendo desenvolvidos aí, todo esse meio acadêmico, todo esse meio intelectual, que se choca com a revelação de Deus e como na maioria das vezes os cristãos eles se isolam da cultura, do conhecimento intelectual, acaba que eles se sentem perdidos. Quando na verdade, se você for olhar a história da igreja, você teve dentro da história da igreja pessoas que tiveram uma influência intelectual na cultura, no pensamento de uma forma grandiosa. Quem era Paulo, por exemplo, né? A gente pensar em Paulo, a gente vai pensar em Agostinho, a gente vai pensar em Tomás de Aquino, o próprio Lutero, que
apesar de ter uma revelação, né? Lutero, Calvino, e daí por diante você tem uma série de pessoas que foram grandes homens de fé, que creram na Bíblia como revelação de Deus e também que foram pessoas que entenderam que uma coisa não exclui a outra. Muito pelo contrário, gerava mais estudo. Eu também, pastor, eu tenho 33 anos, me converti aos 12 e eu me lembro que eu ouvia muito, nem faz tanto tempo assim, mas eu lembro que eu ouvia muito, fulano começou a fazer a teologia, vai desviar. Eu ouvia muito isso. Pastor, por que a gente vem de uma cultura que se falava e, infelizmente, algumas igrejas, algumas denominações, algumas pessoas ainda pensam assim? Talvez a gente pensar, porque nem todo... o que aconteceu com o mundo, para a gente entender um pouquinho da história. Até a Idade Média, a ligação entre filosofia, pensamento e teologia era total. A partir dali você tem uma ruptura. Então você tem o iluminismo que vem e ele vem trazendo o quê? Não, o caminho da revelação não é o caminho da razão. E a gente pode dizer que toda uma vida intelectual se desenvolveu não só a parte da revelação divina, mas muitas vezes contra a revelação divina. Então, o que aconteceu? Surgiu um conhecimento que não era aquele conhecimento. A gente até tem assim, que é muito interessante na mudança da Idade Média para a Idade Moderna, que você perde o teocentrismo, Deus como centro, e você vem para o antropocentrismo, o homem como centro. Aí esse no homem como centro, ele começa a desenvolver as teorias que se chocam com a Bíblia. E nem sempre os cristãos eles estiveram à altura de conversar, de dialogar e até refutar certas ideias que vão surgindo por aí. Aí, a partir daí, cada vez mais, digamos assim, que a igreja ela vai recuando até que ela passa a ficar no seu gueto e simplesmente condenando o que está do lado de fora, não querendo fazer nenhuma ponte entre a revelação de Deus, a vida cristã, a vida da igreja, com aquilo que está lá fora. Então ela foi se isolando cada vez mais e a gente ficou escutando esse discurso que a gente escuta hoje, que até a teologia, que é justamente o conhecimento das coisas de Deus, ela acabou ficando jogada para o lado. Né? E aí, pastor, eu acho que a gente tinha um movimento que mudou muito, graças a Deus, que era sempre associar as faculdades ou as escolas de teologia não ao protestantismo ou não a nenhuma igreja que fosse evangélica à frente desse trabalho. Aqui na Igreja da Graça hoje temos a grade, que traz todo esse conhecimento e esse estudo por parte de teólogos que são, vou colocar a palavra agora, evangélicos. Isso. Porque eu acho que também foi uma preocupação, poxa, mas aí o cristão acabou de se converter e ele vai entender teologia a partir de alguém que é católico, por exemplo, que tem uma outra religião, será que não pode dar um bug? Essa também foi uma preocupação que mudou, né? E uma outra coisa também, a gente tem que reconhecer, você tem dentro do estudo da própria teologia, você tem a linha dos liberais, que aquilo não tem nada a ver com o evangelho, né? Então, eu acho... Que não é bem assim, sabe? Que é assim, a Bíblia, a palavra não é bem assim, Jesus era o Filho de Deus, não é bem assim. Não salvação, foi isso que ele quis dizer, né? Aí até a frase assim, se ele não quis dizer o que ele disse, por que ele disse o que ele não quis dizer, né? Né? Então a gente acabou tendo essa linha de teologia liberal que realmente é destrutiva. É aí onde a gente pensa assim, o conhecimento errado, ele tem que ser confrontado pelo conhecimento certo e não pela simples negação, não. Então essa teologia está errada, toda teologia é ruim. Ninguém vai aprender nada mais. Então aí vai. Então você tem que procurar ter respostas à luz da Bíblia digamos assim, em um conhecimento intelectual que se desenvolve a partir do reconhecimento de que a Bíblia é a revelação infalível de Deus para a humanidade, a partir dali. Agora, se você quer negar esse fundamento, aí já começa a ficar complicado. E essas muitas teologias que acabaram negando realmente levaram pessoas a naufragar na fé. Né? Agora, pastor, pensando nessa questão intelectual de um modo geral, já eu quero entrar num assunto que eu acho muito importante, que é o quanto mais conhecimento nos faz entender mais a Bíblia, até quando a gente entende questões históricas. A gente preparou alguns programas falando sobre Apocalipse e dentro deles, quando a gente estuda o contexto que cada igreja vivia na época, por exemplo, a gente consegue entender por que aquelas cartas foram escritas a cada uma das igrejas. E a gente não tira a revelação disso, ou o quanto isso pode ser usado no dia de hoje, mas a gente consegue contextualizar. Então, a história, por exemplo, é muito importante para se entender a Bíblia.
Mas falando sobre o que tem a ver com o conhecimento de um modo geral, eu me lembro que quando eu entrei na universidade, já obviamente cristã, me converti aos 12 anos, fui fazer faculdade de jornalismo e eu tinha aula de uma matéria que era História da Arte, uma matéria que me fascinava. A gente estudava um pouco de mitologia, a gente estudava a arte de um modo geral. E a gente chegou no momento em que o professor começou a estudar a história de um homem muito importante chamado Jesus. Apenas um homem muito importante. E daí ele começa a contar a visão dele, enquanto professor de História da Arte, de quem havia sido Jesus. E eu lembro que eu comecei a anotar o que ele falava. E quando ele terminou de falar, havia um confronto com quem era Jesus. Para mim, o meu reconhecimento de Jesus enquanto Deus. E eu sabia que aquilo ia cair na prova. E ali eu passei por um momento importante. Eu lembro que eu fui, e aí eu tive algo que nem sempre as pessoas têm, principalmente os jovens. Eu fui conversar com o meu pastor e eu falei para ele: pastor, eu quero parar a faculdade. Isso aqui não tá certo, como é que eu vou escrever isso na prova, o que eu vou fazer? E o meu pastor me acalmou, não me deixou parar a faculdade, me incentivou a continuar e me deu uma estratégia para me sair daquela situação. E aí eu queria falar sobre isso, pastor, quando os jovens se deparam, principalmente na universidade, podem ser com questões de comportamento ou questões que estão sendo estudadas em sala de aula, um bom líder, talvez os pais, alguém precisa trazer essa orientação, né? Ó, você chegou no cerne da questão, que é uma coisa que eu tenho falado muito hoje. Infelizmente, nós podemos dizer que as faculdades, de uma maneira geral, algumas com maior intensidade, outras com menos intensidade, toda a formulação de pensamento delas vai contra a revelação das Escrituras. E você tem hoje muitos jovens que estão entrando na universidade e eles têm a sua fé, a fé deles naufraga, quando eles... Eu tenho escutado essas histórias muito tristes, tá? De pessoas que entraram na faculdade, às vezes trabalhar na igreja para pagar a universidade. Quando chega lá, destrói tudo aquilo que ele acredita. Então, as pessoas estão entrando, os jovens estão entrando na universidade sem entender Bíblia, às vezes ele não leu nem a Bíblia toda, sem entender um mínimo de teologia e sem entender a história daquelas pessoas que estão lá dando aula. Eles têm uma visão de mundo, aí a gente entra muito na questão da cosmovisão, completamente diferente, né? Posso dizer assim, falsa até, posso falar falsa, uma visão de mundo falsa sobre as coisas, mas ele não sabe disso. Então ele entra lá, o professor... Muitas vezes fascinado pelo professor, fascinado, né? O professor conhece muito, conhece. Aqui a gente entra numa coisa que chama apologética, que é a defesa da fé cristã. Eu amo apologética. E eu falo assim, hoje todo crente tinha que ter essa base apologética para chegar lá, para filtrar, porque ele não sabe, né? Ele não sabe nem filtrar. E como o professor é inteligente, como as teorias elas são bem amarradas, então ele fica refém daquela situação, ele não sabe nem argumentar. Alguns que têm, às vezes, digamos assim, uma fé sólida, né? Experiências sólidas com Deus, ele tem a fé dele abalada, não vai tirar ele, mas ele vai ficar com a fé dele abalada. Sendo que poderia ser até o contrário. Já eu que era obreiro, eu queria nunca mais voltar para a universidade, que é o que pode acontecer que muitos também, fazem. Né? Aí hoje a pessoa acaba e infelizmente ele opta por abandonar a igreja e ficar na universidade. E quantos aí não vão para um caminho muito pior. Então eu acho que você inclusive dê sempre essa chamada para os jovens se prepararem para entrar para a universidade, porque eles vão estar entrando numa guerra de ideias, de pensamentos que muitas vezes vão comprometer o relacionamento dele com Deus de uma forma muito séria. Conheço muitos pais que, abre aspas, perderam, fecha aspas, bem aspas, né? Mas perderam de alguma maneira os seus filhos para a universidade. Verdade. Seja por ideias dos professores ou por ideias de amigos que têm uma frase que eu ouço muito, que é a mente mais forte domina, né? Que são, de alguma maneira, dominados. Só que eu acho que isso tem a ver com algo, pastor, que eu aprendi com relação à educação. Quando seus filhos chegam na adolescência, já não há muito o que fazer. Você tem que ter dado uma base muito boa, porque provavelmente a ele pode ser apresentado droga, pode ser apresentado uma forma de namoro mais sensual. Várias situações, em determinada idade, vão acabar aparecendo. Se você deu uma base forte, confia na educação que você deu. Para a fé não é diferente, né? Eu acho assim, mesmo nessa idade que é mais difícil, quer dizer, na adolescência, nunca perder essa proximidade.
né? O contato, a conversa, o contato, né? a conversa. Não precisa ser uma coisa de você querer impor, invasiva. porque os filhos, assim, adolescente não quer sentir, né, que está sendo pressionado. Mas se tiver uma amizade, vai se abrir, vai falar, você vai ter chance de argumentar, apresentar outras coisas. E também assim, né, Jaqueline? Às vezes nem os pais estão bem tão preparados. Eles fizeram, na época que eles fizeram a universidade, era uma coisa. Ou talvez nem tenham feito, Ou dependendo talvez da nem faixa tenham etária, né? feito. Assim, e se fizer, quando chega lá hoje, é outra coisa completamente diferente. Eu sinto assim, uma necessidade muito grande de falar, os pastores, os líderes, eles precisam preparar os jovens. Cada igreja tem a sua maneira de trabalhar, precisa ter alguma forma de... Mas os jovens precisam saber, lá é um campo de batalha pela sua mente. Tem coisas lá que são boas, que você vai precisar para a sua vida profissional, mas tem coisas lá que vão te destruir. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm feito universidade recentemente. Às vezes eles falam que tem semestre que você tem 2, 3 professores que parece que todo o foco deles é atacar o cristianismo, é falar contra a Bíblia, é alguma coisa, eles vão distorcer. Fora outras formas de manipulação mais coletiva que é usado, às vezes até em escola de ensino médio. Estou falando, Verdade. isso aqui eu estou resumindo o que eu tenho acompanhado esse tempo todo. Claro. E assim, a gente não pode ser ingênuo, né? Então, eu falo assim que antigamente os períodos das universidades era o sexo ilícito, era as drogas, era bebida, era essa coisa toda. Hoje o problema, além desses, porque não ficaram menores, se agravaram, você ainda tem o perigo de toda uma visão de mundo anticristã que está sendo... eu não vou nem falar assim, sutilmente colocado, que às vezes é sutilmente, mas às vezes é enfiado goela abaixo. E é aquilo assim, ele chega na hora, cai na prova, e esse é o problema que você passou. Eu tenho que responder o que ele quer, eu tenho que responder o que ele acha. Como é que vai ser essa história? E aí, eu lembro que, na época, eu tive uma estratégia que tive a orientação do meu pastor, eu conversei muito com a minha mãe sobre isso na época. Eu fiz algo do tipo na resposta da prova, de acordo com a aula dada no dia tal, porque o professor não quer ouvir o que ele falou, que eu estava prestando atenção à aula, eu estava, isso não quer dizer que eu concorde. Então, eu acho que o próprio Deus, através dos nossos líderes, dos nossos pais e até da nossa relação com o Espírito Santo, vai nos dando estratégias para lidar com essas situações, né? Isso, vai dando... Isso talvez seja o que nós mais precisamos, estratégias para você sobreviver como cristão numa universidade. Olha, a faculdade de comunicação é um negócio puxado, eu sei que só está piorando, viu? Ainda jornalismo talvez nem tanto, mas para outras matérias eu vi muita... Isso na época que eu fiz, né? Long time ago, né? Faz tempo. E o que eu percebo, pastor, a minha irmã fez faculdade, a gente tem 6 anos de diferença depois de mim, que já estava tudo mais difícil ainda. No caso dela também fez comunicação e publicidade e propaganda. E a impressão que eu tenho é que esses problemas todos que a gente citou apenas se agravam. Quando eu estava no 2º ano, eu saí da universidade que eu estava e fui para outra. E eu fui para uma universidade que, por coincidência, o pastor Jaime tinha feito essa faculdade, ele fez direito na época, há alguns anos já, né? E vários pastores tinham ido fazer faculdade na mesma universidade. A igreja incentiva, e naquela época eu lembro, tinha um incentivo muito grande para que os pastores estudassem. E eu tinha um grupo pequeno de alunos com muitos cristãos, então tinham ou pastores ou esposas de pastores e mais pessoas que eram de outras denominações. Quando o pastor fazia uma piada de cunho imoral ou alguma sacada que falasse mal dos cristãos ou até mesmo falasse um palavrão e ele virava para rir, boa parte dos alunos estavam o quê? Sérios. E os professores percebiam que essa estratégia não ia dar certo com a gente porque tinham muitos cristãos. Então, essa resistência na época me ajudou muito. Mas quando há uma maioria que não é cristã, isso é difícil na universidade. Isso é difícil. Né? Inclusive, tem um livro, acho que é Amando a Deus com Toda a Sua Mente, que uma das estratégias que ele fala, ele pega o livro de Daniel e trabalha o livro de Daniel. E ele fala que uma das estratégias é essa que você falou. Porque o Daniel, o que ele faz? Tem um problema, ele chama os amigos dele, que creem como ele, que tem um coração igual ao dele, para orarem juntos e trabalharem junto naquela questão. Então, uma das estratégias na faculdade é essa, você tá ali com outras pessoas. E assim também você pensar, quando é um pastor que às vezes já está casado, já tem filhos, ele tem uma maturidade. A minha preocupação é com aquele jovem de 17, 18, 19 anos que não tem essa maturidade. Então, assim, para aquele lá, o professor é o ídolo dele. É o ídolo dele. E se ele é bem preparado, que normalmente é, aí ele embarca.
Então, assim, a ideia é essa mesmo, você ter pessoas mais maduras do seu lado, que nem sempre você vai achar, ter pessoas cristãs do seu lado que vão te apoiar, vão te segurar nesse momento, porque isso ajuda, porque o desafio é muito grande. Eu fiquei assim muito feliz com o convite, com o tema, porque acho que a gente tem que fazer um chamado mesmo, assim, hoje, graças a Deus, sei lá, nível de conhecimento, de estudo, nível acadêmico, tem aumentado, inclusive entre os jovens cristãos. Mas a gente precisa estar atento que isso pode ser algo muito destrutivo, muito, muito mesmo. Pastor, eu quero entrar num outro campo que eu sei que é perigoso, mas acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o cristão na política. Não necessariamente sobre o cristão precisar estar atuando na política, embora isso seja importante, porque o cristão tem que atuar em todas as áreas. Mas a gente viveu um momento interessante no país que, por conta de tudo que aconteceu, as pessoas estavam mais preocupadas com o seu voto. O país também acabou se polarizando, se dividindo de uma maneira completamente diferente do que nas outras, que sempre tinham dois partidos dominantes, um desses partidos muda, um novo cenário acontece, os cristãos começam a se manifestar, mas eu senti em algumas das manifestações, eu vi gente muito séria, pastores e líderes muito sérios falando, olha, eu vou me posicionar dessa maneira porque eu acho isso e eu acho que isso é importante. Mas eu vi também pessoas, e aí não líderes, mas pessoas de um modo geral, entrando numa briga, defendendo de uma maneira que algumas vezes me assustou, contra o outro, contra a outra pessoa. E aí eu te pergunto, pastor, quando a gente teve essa mostra, eu percebo que ainda falta muita coerência entre os cristãos. Talvez o que falte é uma educação política de um modo geral para a população. Como se ouve essa questão? Tem bastante coisa para falar. Por favor. Então, vamos lá, a gente tem que pensar, essa questão da polarização, eu tenho trabalhado muito isso, eu lancei um livro agora que é Marxismo Selvagem, né, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, e a gente precisa saber o seguinte, as universidades, elas foram usadas estrategicamente como meios de divulgação da visão marxista, tá? Isso vem acontecendo já há décadas no Brasil, então, isso você vai olhar, é evidente. As universidades, elas são marxistas, né? Muita da violência, muitas vezes, mesmo que não seja uma violência física, mas da manifestação acirrada, vem das universidades. Por quê? Porque isso foi uma estratégia gramsciana de não tomem quartéis, tomem universidades e redações de jornal. Melhor coisa, você vai mexer com a população. Os jovens estão aprendendo, então o que aconteceu? Essa mentalidade esquerdista, marxista, o que seja, ela acabou dominando nas universidades. Até então, boa parte da população, ela não sabia muito o que estava acontecendo. Eu estou falando isso porque essa é a minha história, né? Eu tenho feito muitos seminários sobre marxismo cultural, 6 horas falando sobre o assunto. Então, a minha história é assim, eu sempre vi toda aquela visão marxista, comunista do mundo como algo contrário ao cristianismo. Mas, de repente, parecia que não era tão contrário. De repente, aquilo vai dominando toda a cultura. Eu nunca entendi o que aconteceu. E à medida que eu fui... Como é que isso virou, né? Como é que virou? E aí, quando eu fui estudar e ver toda a raiz da questão, realmente eu fiquei espantado. E não só eu, mas um grupo muito grande de pessoas começou a enxergar isso. E começou a estudar o assunto, né? Por isso que houve isso. Começou a estudar e eu falo assim, não é que houve uma polarização. Na verdade, você tinha quase um discurso hegemônico, um discurso que só um falava, sabia, e o restante não sabia nada. Sabia que alguma coisa não estava certa, que alguma coisa estranha estava aí, mas quando começam a estudar, começam a ver, começam a ganhar elementos para argumentar, para contra-argumentar, então começa a contra-argumentar. Eu encontrei uma população muito jovem nas redes sociais falando muita besteira. Assim, veja, eu não quero ofender ninguém, mas coisas que vão contra, inclusive, a história. A impressão que eu tenho, esse negócio de xingar, entre aspas, o outro, seja de fascista ou de comunista ou do que for, estuda um pouco Segunda Guerra Mundial, estuda contexto, estuda o que estava acontecendo, estuda as nossas questões trabalhistas para você saber o que você está defendendo, porque eu vi muita gente xingando o outro quando na verdade era o contrário que ela estava falando. É isso que eu quero dizer, pastor. Então, mas aí eu chegar nisso. Então, assim, é óbvio que nessa onda toda, é o que você falou, tem pessoas muito conscientes, falando as coisas de uma maneira consciente e proveitosa. E tem gente que vai no Aue, que você sabe que é isso mesmo. Os professores estão falando, alguém está falando, eles estão lá falando também. No Aue. E assim, também eu sou sempre contra eu acho que essa forma agressiva, ela não produz o fruto devido.
Mas eu acho que à medida que as pessoas elas forem aprendendo, entendendo a situação e sabendo defender seu ponto de vista de uma maneira coerente e firme, elas vão conseguir fazer o contraponto necessário com o devido embasamento bíblico, sem precisar apelar para ofensas e coisas desse tipo, né? Pensando no momento político que a gente viveu tão recentemente, pastor, e na maneira como líderes e cristãos se manifestaram, falando que um está certo ou que o outro está errado, embora eu acho que todo mundo tenha uma opinião, quem está nos assistindo, assim como eu, assim como o pastor, mas foi um pontapé inicial para o cristão começar a se envolver um pouco mais nessas questões? Muito. Eu acho que assim, e que é bom seria se ele começar a se envolver agora com conhecimento, como você falou, né? Isso vai trazer. Mas eu acho que, eu inclusive falei, o que aconteceu das eleições não resolveu tudo. Por quê? Porque já há muitos anos, o que você falou, a gente está falando da intelectualidade e da política também. Eu vou ter uma... Tem aquele ditado assim, cabeça vazia é oficina do diabo. Na verdade, todo espaço vazio é oficina dele. O problema é que todos esses espaços foram ocupados ou por pessoas contrárias a uma visão cristã, ou foram ocupados por cristãos que não tinham uma maturidade, ou até, me perdoe dizer assim, nem sempre tinham uma boa intenção de estar ali. Então, acho que agora é a hora dos cristãos que estão aprendendo, estão conhecendo, fundamentados no que a Escritura ensina, buscar conteúdos que sejam de fatos bíblicos, conteúdos que sejam de fatos razoáveis, coerentes, né? Alinhados com a revelação divina e começar a trabalhar em todas as áreas, seja a área intelectual, seja a área política. E quando a gente fala política, a pessoa pensa que é ser candidato a algum cargo eletivo, não é. Assim, você está no meio legislativo, no meio executivo, em camadas diferentes de todo esse processo. Precisamos dos cristãos espalhados em todos os locais, né? Isso. Ter a voz deles ouvida com coerência, com sabedoria, com realmente embasamento bíblico. A gente precisa disso. Então está na hora de começar a estudar. E eu vou falar assim, a gente tem que agradecer porque tem vindo para o Brasil uma literatura muito boa que até um tempo atrás você não tinha. Eu até estou aqui, assim, eu estou à disposição de quem quiser, quem precisar de lista bibliográfica, eu tenho um monte de indicações de livros, para as pessoas começarem a estudar, aprender as coisas e poderem, nos seus devidos campos, né, fazer o seu desenvolvimento. Pastor, eu vou para o break, eu quero deixar uma questão que eu acho muito importante. Outro dia eu estava escutando um pastor falar sobre isso. Você, aqui da igreja cristão, você tem o seu posicionamento sobre ideologia de gênero, sobre aborto, sobre as drogas se tornarem todas lícitas ou não? Por que você tem a sua... Porque todo mundo tem uma opinião no fundo, né? Mas por que você tem essa opinião? Quem que te falou isso, que você comprou essa ideia? O que a Bíblia fala sobre essas questões? Porque eu vejo muito cristão defendendo o posicionamento, falando, não, mas a gente tem que pensar no outro, a gente tem que pensar no que não é cristão. Meu amor, ou a gente é dirigido pela palavra de Deus, e até que ponto a gente faz isso sendo justo com o outro? Eu quero entender a sua opinião sobre isso no próximo bloco, falando sobre todas as questões que talvez estejam no top das discussões no Brasil no momento atual que a gente vive. Não sai daí que eu já volto. O programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos está de volta. Boa noite para quem ligou a TV agora. Hoje a gente está falando sobre o cristão e a vida intelectual. Entramos um pouquinho nas questões políticas, na participação do cristão dentro da política. E a gente segue conversando com o pastor Ignaldo de Souza, que está esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse assunto importantíssimo. Pastor, eu comentava no bloco anterior algo que eu ouvi outro pastor falando recentemente que chamou minha atenção, que era uma chamada aos cristãos perguntando para eles o que eles achavam sobre ideologia de gênero, aborto, legalização de drogas e assim por diante, e de onde vinha isso. Eu vi muitos cristãos defendendo alguns desses tópicos que são contrários ao que a palavra de Deus nos fala, principalmente quando a gente fala a respeito de ideologia de gênero, de aborto, porque acham que o outro tem que ter direito disso e daquilo. Como ser um cristão intelectual coerente com a Bíblia e coerente com o que é justo, pastor?
Vamos pensar, uma das coisas que a gente tem que pensar assim no papel, nós como cristãos, a Bíblia fala a gente como sal da terra, a luz do mundo, né? E 1 Timóteo 3,15 fala que a igreja, ela é aquela que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Que verdade? É a verdade revelada de Deus na sua palavra. Então nós como cristãos, nós sabemos uma coisa, embora o mundo, muitas coisas, ele não consegue perceber, nós podemos perceber. E aí eu vou contar aqui uma história. Por favor. Minha filha, um dia chega em casa, fazendo ensino médio, ela pega e fala Quantos assim... anos? Agora está com 18. Mas na época ela devia ter uns 15 Tá. anos. E o trabalho dela era sobre aborto. E aí ela veio e falou assim, pai, eu vou ter que fazer um trabalho sobre aborto e eu vou ser a favor. Aí você já fica assim, nós somos muito amigos. Aí eu falei umas coisinhas lá pra ela, falei assim, não, pai, eu vou fazer o seguinte, vou fazer os prós e os contras. Ela era obrigada a fazer a favor? Não, ela era, não era. É porque eu já, por ser jornalista, obviamente, em alguns momentos eu era colocada e eu era obrigada a defender a questão A ou B. Não, ela podia escolher. Podia escolher. Aí tem alguns que você tinha, né? Mas ali no caso não. Aí ela pegou e me deu os prós e contras. Eu tô falando isso pra gente entender essa até questão. Até pros pais se identificarem, né, com o que acontece. Aí ela me deu os prós e os contras e eu falei assim para ela, você percebeu uma coisa? Que os seus argumentos são enxergando esse bebê que vai ser assassinado no ventre dessa mãe simplesmente como um ser social, porque todos os prós e os contras é olhando a coisa no aspecto social. Só que esse bebê que está na mãe, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você está assassinando um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Aí ela deu a resposta que é mais ou menos o que embasa o que você falou. Ah, mas isso aí é a sua opinião, pai. Não é assim que os outros veem. Aí eu perguntei assim para ela, não, eu quero saber o seguinte, qual é a verdade? Esse ser aí no ventre dela é apenas um ser social ou é um ser criado à imagem e semelhança de Deus? A verdade, o que ele é? Aí ela não me respondeu. Aí um dia eu dando uma... ela já sabia, né? Aí eu dando uma palestra, outro dia ela falou assim, quando eu falei isso, ela quase chorou. Porque aquilo abriu os olhos dela para enxergar o que estava em questão. O que eu quero dizer com isso, Jaqueline? Nós temos que pensar que nós... Isso aqui é outro problema, né? O que se enxerga hoje o ser humano? Um animalzinho que evoluiu. Então ele é um animal, tem o gato e tem um ser humano que é a mesma coisa, só que, né? Então assim, nós sabemos que o homem é um ser que se distingue dos animais, mais elevado, criado em imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade. Pode dizer mil uma coisa, o homem vai continuar sendo um ser criado em imagem e semelhança de Deus, com responsabilidade moral que ele vai ter que prestar conta na eternidade. Se o mundo não acredita nisso, mas essa é a verdade. Então assim, eu tenho que tomar minha posição como cristão. O pessoal aí fala assim, não, mas lá eles não acreditam nisso. Tá, mas ele... Aí fala assim, você quer empurrar sua crença sobre ele. Ele quer empurrar dele sobre mim. Agora, eu sei qual é a verdade. Vamos pegar aqui, você tocou num assunto... Às vezes não vamos se estender que não é o seu caso. Mas a gente sabe muito bem o que é uma família. É um homem e uma mulher. Durante toda a história da humanidade, em qualquer lugar, todo mundo soube. Quando falava casal, todo mundo sabia que era um homem e uma mulher. Agora, mudou a realidade? Não mudou. Mas estão querendo colocar a coisa goela abaixo. Aí eu, como cristão, simplesmente eu fico calado. Então eu tenho que pensar nessa minha função como sal da terra e luz do mundo, nessa função como aquele que tem que manter a verdade e me posicionar. Né? Se todas as vezes que for ter qualquer ideia, mas a pessoa é o pensamento dela, aí é o meu também, e eu sou um cidadão e eu tenho o direito de expressar e de realmente colocar aquilo que eu sei que é fato. Né? Eu estava esses dias num lugar e tinha um monte de gente à minha volta. Eu não vou falar onde eu estava, né? Porque as pessoas me acompanham nas redes sociais, mas eu estava num lugar conversando com um monte de gente. E começaram a fazer uma bateria de perguntas, né? Porque sabem que eu sou cristã, sabem que eu sou pastora e eu sou uma pessoa muito comunicativa. E eu acho que as pessoas pensam, mas ela é uma cristã que, imagina, pra ela tudo vai poder, né? Ela vai falar que tudo bem, quer ver? Aí fizeram uma roda, me fizeram uma pergunta específica sobre esse assunto e a pessoa falou assim, todas as pessoas em volta, pessoas naquela situação, pessoas em outra situação, uma virou e falou assim, mas a Bíblia nem fala sobre isso, né? Eu fiz, epa. E todo mundo parou, eu falei, então, na verdade... A Bíblia fala claramente isso, que quer dizer isso. A roda foi aumentando e aí eles só queriam me fazer perguntas polêmicas. E eu me lembro nesse dia que quando eu tava indo, eu falei assim, eu falei pra uma amiga, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou aproveitar para tentar descansar.
Aí ela falou, você sabe que hoje você não vai descansar, né? Você sabe que hoje você vai trabalhar como pastora. Eu falei, amiga, você para com isso que eu quero descansar. Mas imagina, daqui a pouco... E aí as pessoas começaram a perguntar, mas e sobre isso? Mas e sobre aquilo? Bom, ou a gente... Podia chegar no momento em que eu falasse assim, como já aconteceu outras vezes. Sobre isso eu não sei, eu vou pesquisar. Mas eu acho que existem situações básicas em que a gente tem que saber o posicionamento bíblico e... Bom, se posicionar. Ou para tudo, não é verdade? É. Eu tô aqui, já vou dar uma primeira dica de livro. Assim, um livro muito fininho, muito bom, chama-se Vendo a Sua História, eu lembrei dele, né? É Uma Mente Cristã em um Mundo Sem Deus, né? Legal. É um livro da Editora Vida, é um livro fininho, mas ele é muito bom. Eu, inclusive, li ele todinho para minha filha, né? Não, você tá aí, ela não gostava, você vai ouvir. Porque é muito bom, ele vai mostrando todo esse aspecto, né? Uma mente cristã em um mundo sem Deus. A gente tem que ter mesmo o conhecimento, porque ele passou o que você passou. Como ele era uma pessoa muito inteligente, viu que era culta, achou que ele ia negar a Bíblia toda, mas ele é o contrário. Ele foi lá e confirmou a Bíblia toda. Esse dia eu estava conversando com um professor universitário, ele é um belga, tá radicado no Brasil há muitos anos, e pensa assim, numa pessoa que tem né, mestrado no mundo inteiro aí. E aí eu conversando com ele disse que uma vez estava na universidade e aí a reunião era sobre dessa questão do nome social, né? E ele falou assim, não, tá o camarada barbudo na minha frente, vou chamar de Joana, vou chamar de, né, Fernando, não. Aí todo mundo, aí ele se opondo, aí o discurso dele não era nem como cristão, ele falou assim, nós somos uma universidade, nós temos que pensar cientificamente. Ele é um homem, eu tenho que chamar ele pelo nome masculino. Esse é o óbvio. Aí uma hora eu falei assim, não, mas aí falaram assim para ele, você parece aqueles cristãos radicais, né? E ele pegou e falou assim, não, mas eu sou um cristão. Ele disse que a hora que falou isso assim, parece que ele tinha falado. Acho que ele disse que falou que ele era um monstro, porque todo mundo ficou olhando assim para ele. E ele falou assim, você tem que se posicionar. E aí eu já vou emendar em outra pergunta. Ainda existe algo por parte da sociedade que imagina que a pessoa muito intelectual, muito estudada, muito inteligente, ou não é cristã, ou vai ser um cristão liberal. Por que isso acontece? É tão terrível. Agora você falando isso, vou falar aqui também já indicando os livros dele, que é o William Lane Craig. William Lane Craig é uma pessoa de conhecimento extraordinário e um cristão bem conservador. E ele foi fazer uma palestra lá em Portugal. Porque parece que se opõe, né? Cristão conservador com uma pessoa muito estudada, né? Isso. Aí ele foi fazer, e ele é filósofo, porque ele é realmente filósofo e cristão. Aí filosofia é um negócio complicado. Aí ele foi fazer a palestra lá em Portugal e falaram assim para ele, mas como assim? Aí ele falou assim, não, eu sou cristão, sou filósofo. Não dá, os dois não dá. Ou o senhor é cristão ou é filósofo. Aí ele falou qual universidade que era ligado, que era uma universidade europeia, um negócio da Bélgica ou Holanda, e foram lá, ligaram para lá para saber se realmente ele era ligado à filosofia daquela universidade. Então é o que você falou. Tá vendo essa questão da vida cristã e intelectualidade? E aí eu imagino como ele deve ser bem alicerçado na fé, porque daí ele pode fazer filosofia, pode fazer a faculdade que for. Eu acho que a nossa mente, quando a gente estuda inglês, o que o professor fala? Você tem que pensar em inglês. Eu acho que é a mesma coisa. Quando você é cristão, em todas as questões que você está inserido, você tem que pensar como cristão. Não é verdade? Você vai pensar com uma visão bíblica. Você tem que estar alicerçado na Bíblia. Você vai jogar a lente da palavra sobre aquela questão e vai analisar. Agora, sim, também a gente pensar, já que a gente não tem resposta para tudo, Não. A gente não é o gênio, não é o dono da verdade. Mas a gente sabe que o fundamento bíblico, ele é o fundamento da realidade. O Deus que criou o mundo, o universo, os seres humanos, a humanidade é o mesmo que inspirou a Bíblia. Então, não dá para você, não está em contradição. Agora, a gente não tem todas as respostas de pronto. O que a gente vai fazer é ver o que falou e vai analisar isso nessa perspectiva, né? E aí, pastor, eu quero voltar para um assunto que eu falei no começo do primeiro bloco, que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala a respeito de qualquer assunto, de qualquer livro bíblico, entendendo o contexto, livros que talvez sejam até apócrifos, mas que tenham de fato sido escritos naquela época, ou até mesmo livros históricos especificamente, fica até mais claro entender a Bíblia. Quem conhece, então, o hebraico, quem conhece o grego, quem conhece o original, tem mais capacidade de compreender. E veja, é lógico que é o Espírito Santo que nos ensina. É óbvio que quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo te dá uma inspiração. Por isso que, às vezes, o pastor tem um entendimento que eu não tenho e a esposa dele tem um entendimento que ele não tem. Só que quanto mais a gente tem conhecimento, mais fácil, melhor não pode nos usar o Espírito Santo?
Com certeza. E aí, isso que você está colocando, a gente tem que pensar o seguinte: a revelação de Deus, ela aconteceu na história. Então na apologética eu entro muito isso. A nossa fé é uma fé histórica. Então, quando eu falo assim, Deus abriu o Mar Vermelho, isso foi em um determinado momento, em um determinado lugar bem específico, com todo um contexto histórico e geográfico que é bem claro nas Escrituras. Então, eu gosto até de falar assim, a gente vai ler as genealogias, aí eu brinco com meus alunos e falo assim, Deus está vendo você pular a genealogia quando você lê. Qual genealogia? Aquela que a gente pula na hora que está lendo números? Então eu falo assim, aquilo pode parecer algo para nós, sei lá, banal ou fútil, mas a verdade é outra. Aquilo mostra que as pessoas envolvidas no processo de revelação de Deus eram pessoas reais, com nome, sobrenome, identidade geográfica, filho de alguém. Às vezes o sobrenome era o lugar de onde ele veio, a profissão que ele tinha, né? Então a gente entende assim que a revelação de Deus, ela acontece na história num contexto real, não é até assim vou dar um outro autor que acho que todo mundo tem que ler, que é o C.S. Lewis. E assim, o C.S. Lewis, ele, por exemplo, o que ele conta? Existem muitos povos a lenda de um Deus que morre e ressuscita. Muitos povos têm, acho que é o Osíris que você tem no Egito, você tem o Adonis lá na Grécia, enfim, você tinha vários deuses, essa ideia do Deus que morre e ressuscita. Então chegavam para ele e falavam isso. Não, mas você conhece mitologia, você sabe que essa coisa de morrer e ressuscitar, isso aí faz parte da mitologia. Ele falou, eu sei, eu conheço muito bem mitologia, só que quando eu leio os evangelhos, eu também sei que eu estou lendo história, que eu não estou lendo mitologia, porque é muito clara a diferença do contexto ali. Ele falou assim, qualquer pessoa que lê o conteúdo mitológico, ele automaticamente sabe que é um conteúdo mitológico. Ele sabe que pela própria estrutura do texto, ele sabe que aquilo não são fatos. Que de maneira natural não tem um corpo de cavalo pendurado numa cabeça que sai andando, é outra história, né? Agora, quando você lê o Evangelho, é assim, e não é nem assim que tentam criar, é muito natural, a Nazaré, vai ver uma coisa boa de Nazaré, então aqui já está dando uma descrição de como era a cidade, como a cidade era contado vista. Se você lê todos os evangelhos, cada um conta de um jeito, às vezes a mesma história, porque tem também a perspectiva do autor, que Deus permite que deixe, né? O público que ele quer alcançar, mas que no final tudo ali se harmoniza. Então a gente tem que pensar assim, aí onde a gente pensa o valor da história. Né? Esse livro, Uma Mente Cristã em um Mundo Sem Deus, inclusive ele fala das 3 perspectivas que o cristão precisa. É a bíblica, você precisa conhecer a Bíblia, a teológica, que aí é o que te dá o suporte, digamos assim, mais sistematizado, né, da revelação bíblica, e a história, você precisa conhecer a história. E é uma outra coisa hoje que a gente tem um problema de uma manipulação muito grande da história. O que eu tenho falado muito hoje? Quando o cristianismo, gente, ele construiu a civilização ocidental, né? Aquilo que a gente tem de bom, talvez até algumas coisas não boas, né? Há uma diferença entre o cristianismo bíblico e o histórico, mas a gente sabe que certos valores que nós temos vieram da Bíblia. E hoje, quando você aprende história na escola, parece que cristão só fez 2 coisas, cruzada e inquisição. A gente só mata a gente, não é? Enquanto que isso não é verdade, gente. Os grandes valores da nossa civilização, eles são valores que têm o seu fundamento na Bíblia. Vou dar mais um outro livrinho aqui. Por favor. Que tem que ler. Eu falo assim, você quer entrar na universidade e ficar bem? Leia O Livro que Fez o Seu Mundo, de Vishal Mangalwadi, que é um intelectual indiano. Porque ele, por ser indiano, ele consegue enxergar as diferenças essenciais da cultura dele e da cultura ocidental influenciado pela Bíblia. Então ele vai colocar... Ele vai trazer a perspectiva dele com estudos da cultura ocidental, ocidental. É isso? Mas é sensacional. Ele começa a mostrar a nossa maneira de ver a família, a nossa maneira... É porque a gente já está inserido aqui, a gente não percebe, né? A gente é o peixe dentro da água. A gente não sabe estar dentro da água, não sei quando sai. E ele está fora. Então, ele tem algumas coisas que ele fala assim que é até chocante, né? Então, por exemplo, a medicina. Ele vai falar o que acontece. Ele fala assim, a medicina indiana, ela tinha tudo para ser a maior do mundo, mas no final se tornou ocidental, só por causa de uma coisa, ama teu próximo como a ti mesmo. O fato de querer ajudar o próximo nos levou a desenvolver técnicas medicinais avançadas para poder ajudar as pessoas. E ele conta, assim, tem que ver o livro, porque o livro é muito grande e denso. Mas ele vai mostrar até a maneira como você vê um ser humano. Por exemplo, ele conta o caso lá de uma mãe que deixa a filha morrer, porque ela vai reencarnar.
né? Ela vai reencarnar mesmo, então não tem problema. Quando a nossa visão bíblica, qual é? Cada ser humano é único. Então você vai tentar salvar aquela alma porque aquela alma é única. Se ele vai ter uma nova encarnação, então deixa aí, porque é melhor até, né? E a nossa não. Então tudo isso a gente às vezes não percebe porque a gente já vive dentro dessa cultura influenciada pelo cristianismo que estão tentando destruir. E enquanto quem está fora, ele consegue enxergar coisas que a gente não consegue, né? Mas aí, ainda falando sobre a importância da gente entender a questão intelectual, pastor, recentemente, no dia 31 de outubro, onde muitas pessoas estavam, por mais absurdo que possa parecer, comemorando o Halloween, a gente foi falar sobre a reforma protestante. E eu recebi o pastor Heber Cocarelli, que trouxe algumas informações muito importantes para nós, e de maneira muito rápida, porque eu estava no outro programa, então a gente tinha pouco tempo. Ele falou, inclusive, sobre a diferença entre doutrina e o que, de fato, é o que a palavra de Deus nos instrui. Porque quando o cristianismo chega aqui no Brasil, a gente percebe que existem muitas doutrinas, muitas igrejas que adotavam doutrinas já não adotam mais, porque o que a Bíblia, de fato, fala sobre alguns assuntos mudou, mas a gente tem um medo tão grande de parecer com o mundo que a gente se opõe a algumas questões. Aí eu queria entender, pastor, entender, estudar e pesquisar vai nos colocar no foco certo? Porque eu também tenho muito medo do liberalismo. Ah, muito. Que é a oposição a ótimo, isso, né? Ótimo. E aí, ótimo, acho que esse é um outro ponto. Porque aquela história assim, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E aí você vê assim muitos cristãos que eles também caíram no liberalismo, ou eles começaram a estudar, a aprender, e eles se maravilharam com aquilo de tal maneira que acharam que qualquer coisa estava certo. É por isso que eu falei assim, a gente tem que ter uma base bem bíblica, bem sólida, né, para poder fazer isso. Quando eu dou apologética, eu dou assim, uma coisa que eu dou, os falsos fundamentos da verdade. E um desses pontos que eu falo é erudição. Porque a gente às vezes vê pessoas eruditas, eles têm um conhecimento muito grande, mas não significa que aquela erudição trouxe para ele a verdade tal como é. Até porque a gente sabe que a queda trouxe uma distorção, inclusive para a mente humana. E aí é onde a Bíblia fala, né? Não vos conformeis com este mundo, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente tem que ter uma mente bíblica para analisar todo o conhecimento que existe, senão você acaba virando refém. O que acontece? Eu falo assim, você pega o marxismo, gente, a linguagem erudita, a quantidade de conhecimento, o domínio cultural que eles representam é uma visão de mundo muito grande. Então, se você não tem uma boa base, olha, faz mais sentido do que aquilo que a Bíblia fala. Então, deve ser mais... E aí é onde a pessoa pega e embarca naquela canoa furada. Você pega um indivíduo como Friedrich Nietzsche, que hoje é, né, nas universidades, vai falar muito dele. É óbvio, você lê um livro dele, é óbvio que... Eu mesma já citei frases, acho que tem coisas incríveis. Maravilhosas. Mas qual a história do cara? A história dele. E o que ele acreditava, né? O que ele acreditava. O que produziu aquilo que ele acreditava. Só que a linguagem erudita dele, a erudição que ele apresentava, realmente impressiona. Então, se você se deixar levar por isso... Aí eu falo assim, eu prefiro, entre o Nietzsche e Pedro, que era um pescador, eu prefiro ficar com Pedro, porque ele tinha a revelação divina e entendia as coisas. Então, eu acho que isso que você falou é um alerta importante também, porque tem gente que, de repente, mergulha nesse mundo da intelectualidade, mas ele mergulha sem barco, sem salva-vidas, sem uma bússola, sem noção de nada, e ele acaba naufragando também na fé do mesmo jeito, né? E aí, pastor, eu já me deparei com situações interessantes, principalmente no período em que eu cuidei de adolescentes, e eu me lembro que às vezes tinham algumas coisas que estavam em alta, seja um livro, seja um filme, seja alguma coisa que estava em alta entre os adolescentes, e eu me via obrigada a pelo menos entender o que estava acontecendo para poder falar com eles. Mas eu via aí um perigo muito grande. Eu até falava outro dia com outros líderes, isso estou falando há alguns anos, que a gente falava, poxa, a gente acaba mergulhando no universo que não fazia parte da nossa vida, então... De repente, algo que você não tinha pensado nisso ainda e você descobre aquilo lendo para explicar para os jovens e você precisa refazer ou parar para pensar e falar, mas eu de fato nunca parei para pensar sobre isso. Eu vou voltar no exemplo do aborto, por exemplo. O cristão, muitas vezes, ele simplesmente é contra porque o pastor uma vez falou que não, ou porque ele talvez tenha ouvido um médico falar sobre quando acontece de fato a concepção, enfim, seja lá o que for. E aí...
ele não tem uma base bíblica, uma compreensão do que a palavra de Deus fala sobre isso, e é muito fácil se perder quando alguém vem com alguma outra ideia. Eu acho que quando a gente fala sobre a importância da vida intelectual do cristão, não é que todo mundo tem que ser erudito, mas a gente tem que ter uma base a respeito de todos os assuntos, né? Isso, você tem que ter uma base, saber por que eu creio no que eu creio, por que eu defendo o que eu defendo, porque em algum eu momento discordo. eu vou te confrontar, né? Senão você acaba assumindo uma postura só porque todo mundo está assumindo aquela postura também, né? Então, hoje eu falo assim, hoje a gente não tem essa... Hoje você tem... se você quiser aprender, você aprende, porque você tem na internet, tem livros que você baixa, vídeos bons. Você só tem que saber onde procurar, e já é o outro problema hoje, né? Como é que é? Antigamente era assim, o importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Hoje é assim, o importante não é saber procurar a coisa certa, né? Porque a gente... E aí, pastor, a gente tá num momento em que a gente vive situações muito difíceis. Já que a gente está nessa área, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Bom, vou falar um pouco sobre feminismo. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, a mulher cristã não pode ser feminista porque muitos dos parâmetros do feminismo em si vai contra o que a palavra de Deus fala. Aí eu já escutei assim também, não, mas você é mulher, jornalista e tem uma visão machista. Essa história que foi escrita na Bíblia foi escrita dentro de um contexto machista. Pastor, como que a gente encontra equilíbrio para isso? Porque em algum momento Paulo, por conta de um contexto, fala mesmo para que as mulheres parem de falar na igreja, mas tudo tem um contexto, né? É importante entender aquele contexto e você também entende... Estou citando uma passagem, mas enfim. Mas assim, é importante você entender o contexto e você entende assim, que esse feminismo... Primeiro assim, o que esse feminismo acredita? Ele acredita que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus criou o homem e a mulher, que ele crê. Então ele não crê. Então você pensa assim, quando foi destruída, quando a sociedade se afastou dos parâmetros bíblicos, porque a nossa cultura ela foi formada pela Bíblia, né? Então pensa bem, era muito claro, a partir do momento que a sociedade se afasta dos parâmetros bíblicos, onde ela vai buscar os parâmetros dela? Aí é o grande problema, onde você vai buscar? Em que você vai se basear? O homem é o cabeça do lar, Por que eu creio nisso? Eu creio porque é o que a Bíblia diz. Mas a partir do momento que eu não creio na Bíblia, onde eu vou achar esse parâmetro? Aí eu falo assim, não, os dois são iguais. Tá, mas qual é a base da sua autoridade para dizer que os dois são iguais, né? Qual a sua base para dizer? Na empresa todo mundo é igual? Assim, não, e aí, se você vai conversar com um psicólogo, por exemplo, ele não precisa nem ser cristão. Ele rapidamente vai te explicar por que precisa ter uma hierarquia dentro do lar. E aí a gente não precisa falar só de Ocidente, a gente pode falar de Oriente também, mas quando que as relações de casamento dão mais certo? Quando os dois entram no conflito, chega uma hora, em alguns momentos, principalmente depois que tem filhos, que tem que ter uma última palavra numa resposta rápida. Qual o problema do desequilíbrio do lar se essa última resposta for da mulher? Ou a própria sabedoria que Deus deixa na Bíblia para que a mulher consiga, quando ela tem razão e o homem não inverter sem ele perceber. Não é verdade, pastor? Aí, uma coisa que as pessoas precisam assim, entender. Uma coisa não é verdade porque está na Bíblia. Está na Bíblia porque é a verdade. Então, assim, os filhos têm que obedecer os pais. Mas não está isso na Bíblia porque se tornou verdade quando surgiu na Bíblia. Já era verdade, não está na Bíblia, porque Deus criou essa hierarquia. Então, por exemplo, você sabe que o confucionismo ele é formado numa visão da piedade filial, o respeito do filho pelo pai. Porque aí vai ter o respeito dele também, do cidadão pelos governantes, do empregado pelo patrão. Então assim, é um mundo que tem a sua ordem, tem a sua organização, e é isso que a Bíblia vai mostrar. Agora, todo esse movimento feminista, ele não tem base nenhuma para dizer o que ele diz. Então, porque a mãe vai dizer, não, os filhos também são iguais, se os filhos quiserem mandar fazer qualquer coisa, eles podem fazer qualquer coisa, não são obrigados a obedecer seus pais. Então, qual a base deles para ensinar qualquer coisa? Então, a gente precisa, é claro, olhar para a Bíblia e entender, as coisas vão mudando. Tem um livro do Stott que chama Ouça o Espírito e Ouça o Mundo. Então você tem que realmente entender as coisas sem quebrar os parâmetros bíblicos, né? Como você falou, não significa que a mulher é uma escrava,
né, ou que ela pode ser maltratada, ou que ela pode ser anulada. Não é isso que a Bíblia também ensina. Não. Que um outro problema, Jaqueline, é o mau entendimento da Bíblia. Por exemplo... A pessoa acha que essa submissão é o quê? Acabar com a vida e viver para a vida do marido, que não é isso, né? E não pode expressar nada, não pode falar nada. O marido não vai ouvir nunca. Nunca. Então assim, aí eu já vi, inclusive, aí é onde fizeram os absurdos. As mulheres cristãs, elas são oprimidas pelos maridos. Aí a Bíblia ensina isso. Aí eu leio lá na Bíblia. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tá incoerente. Ó, eu vou falar agora outra coisa aqui, pegando. Um livro muito... Pegando aqui... Você tá anotando, gente? Anota todos esses livros aí em casa. A origem do Estado, da propriedade privada e da família do Engels. Ele fala assim com todas as letras, que o casamento monogâmico não é a pior coisa que aconteceu, porque foi a primeira forma de opressão que surgiu na história e que deu origem a todas as outras formas de opressão. Então eu quero que você veja assim, tem a Bíblia, que diz que Deus criou a mulher para ele amá-la, para ela ser a sua companheira, ajudadora, e tem o outro lá dizendo que foi só opressão e só mal, né? O que você vai seguir? Então você começa a ver assim, o que acontece, a hora que você rejeita a Bíblia, você tem que criar a sua própria narrativa para contar as coisas. Qual é a sua fonte? Aí é onde você tem toda uma série de ideologias que vão contra a Bíblia e vai produzindo todas essas distorções. E olha, o pastor está citando livros, citando intelectuais, mas são as questões com as quais a gente se depara no nosso trabalho, na nossa família, na própria igreja, muitas vezes, né? Eu vou pro break, daqui a pouco eu tô de volta, a gente volta com mais algumas questões nessa área. Pastor, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente falar no próximo bloco. Fé versus razão. Se exclui ou se complementa? Quero entender já já. Vou pro break com uma super dica do Shopping do Povo e já volto. Boa noite, Jaque, todos vocês que estão aprendendo a palavra de Deus com o programa Temas Bíblicos. Eu estou aqui no Shopping do Povo para trazer uma dica especial para vocês. Hoje eu quero falar para vocês de um dos melhores livros do missionário R.R. Soares. Eu tenho certeza que você que acompanha o Show da Fé já ouviu o próprio missionário falando sobre este livro. Não desperdice o seu poder na oração, e é exatamente isso que você deve fazer. Diante de Deus é onde nós vencemos todas as nossas batalhas, e você vai aprender isso neste livro de forma clara e que vai abençoar a sua vida. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, mas você também pode adquirir pelo nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 ou no nosso site spovo.com.br. E é isso aí, já que essa foi a nossa dica de hoje. Continuem acompanhando o programa Temas Bíblicos. Temas Bíblicos está de volta com o pastor Ignaldo de Souza, esclarecendo as nossas dúvidas sobre o cristão e a vida intelectual. Pastor, eu volto agora com a razão e a fé. Se excluem ou se complementam? Isso sempre foi uma discussão longa dentro da história do pensamento cristão, né? Você tem três posições, né? Você tinha a posição do Tertuliano, que ele dizia assim: eu creio porque é absurdo. Uhum. Então é aquela coisa da fé cega. E aí você tem a outra, que era do Agostinho, que do Agostinho ele já dizia o seguinte: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. E você tinha do Tomás de Aquino, que já era uma visão de que eu compreendo para crer. Né? Uhum. Então, todos esses sempre foi uma tentativa de unir fé e razão. E sempre entendendo que elas não se excluem. Mas qual é o entendimento? Que a razão, ela tem os seus limites. E esse foi o problema. Porque quando surge o iluminismo, eles entendem que a razão é capaz de resolver todas as questões, né? O iluminismo, ele é até o próprio nome, que é nós somos a luz e antes de nós é trevas, e aí a Idade Média era só trevas, é justamente nessa perspectiva. Por quê? Porque eles entendem a razão como aquilo que vai possibilitar tudo, não tem limites.
A ponto de, isso aqui muita gente não sabe, quando você vai ver a Revolução Francesa, não é aquela coisa bonitinha não. A Revolução Francesa, que é inspirada nos iluministas, trouxe coisas boas, né, para a própria organização social, mas cortou muita cabeça para chegar lá, né? No final, ela acabou sendo mais dogmática e mortal do que outras. Mas chegou na época da Revolução Francesa, eles pegaram uma mulher, vestirem ela, era uma prostituta, vestiram ela de roupa de gala e carregaram ela como se fosse uma deusa. Essa é agora a nossa deusa, a deusa razão. Então, a ideia de que a razão ela tem a possibilidade de explicar tudo. E sempre numa visão cristã, a razão ela tem um papel importante, inclusive o homem como um ser racional. E o homem como um ser racional, por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus, Deus é racional, então ele pode... E porque esse Deus racional criou um mundo racional... E nos orienta a ter uma fé racional, né? Ter uma fé racional. Agora, a gente entende que a razão, ela tem os seus limites, né? Eu gosto de uma frase de Pascal que ele fala assim: o limite da razão é conhecer seus limites. Então a pessoa que ela pode acreditar na razão, mas saber que ela vai ter os seus limites. E aí a gente pensar um pouquinho, eu tenho uma coisa que eu li, eu achei muito interessante para a gente entender essa questão de fé e razão. Por exemplo, a Bíblia narra que alguém orou e o sol e a lua parou. Nós não vamos entrar nisso, que a gente sabe que é a linguagem da época, a linguagem poética, e na verdade a Terra interrompeu o seu eixo. Eu posso crer nisso? Eu posso. Por quê? Porque na minha visão de mundo existe um Deus que ouve oração, que é o Senhor do Universo, e ele faz qualquer coisa. Essa é a minha visão de mundo. Ele pode interferir nas leis que ele mesmo criou. Agora, isso é racional eu crer nisso? Porque eu vejo o que ele faz. Agora, se eu dissesse assim, não, eu creio que o sol e a lua pararam, mas continuaram a se mover. Pararam, mas continuaram se movendo. Opa, aí a coisa ficou meio complicada, né? Ou então quando eu falo assim, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte para sempre. Aí, normalmente quem morre fica morto. Mas na minha visão de mundo, Deus pode interferir nisso e de fato interferiu. Agora, se eu dissesse assim, não, eu creio que ele morreu, mas ele ressuscitou, mas está morto. Aí já é irracional, né? Então, assim, a fé ela pode ir além da razão, mas não significa que ela vá contra a razão. E aí uma outra coisa que eu falo, assim, às vezes essa história de fé cega é besteira. Porque aquilo que a gente acredita mediante coisas bem constatáveis. Por exemplo, eu falo assim da oração. Por que eu creio na oração? Oração, se for olhar com essa visão de mundo que só existe o que meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, que é a visão materialista, é óbvio que não tem nenhum sentido orar. Mas eu creio que existe algo além disso aqui e que pode responder às minhas orações. Por que eu creio nisso? Porque eu tenho um livro e quando eu vou lendo esse livro, eu vejo várias histórias de pessoas que oraram a esse Deus e eles receberam resposta. Então, o que isso me leva a... Bom, esse livro aqui, ele tem se mostrado correto nos seus aspectos arqueológicos, históricos, geográficos. Ele tem se mostrado coerente. Então, essas histórias que estou aqui provavelmente são verdadeiras. Agora, muitas pessoas que creram nesse livro também oraram a Deus e eles viram a resposta. Então, quando eu oro a Deus, na verdade eu estou baseado em uma nuvem de testemunho muito grande, histórico muito grande, de que realmente existe um Deus que responde oração. Então, eu não estou dando por menor conhecimento até bíblico que a gente tenha, pastor, geralmente essa oração de fé que a gente faz quando precisa de algo é no start depois de ler alguma coisa, né? Então, isso. Aconteceu isso. É exatamente essa nuvem de testemunha. Então, né? foi cego? Foi um salto no escuro? Não, foi um salto mediante uma série de apresentações que me parecem coerentes, né? Então, assim, você vê, você falou de uma narrativa sobre quem era Jesus que você aprendeu na faculdade. Tem alguma coisa a ver com Jesus da Bíblia? Não. Então, assim, qual é mais coerente? 4 livros escritos por pessoas que direto ou indiretamente conviveram com ele, escreveram sobre isso, ou as ideias de um fulano que nunca leu nem as escrituras para saber quem ele era. Então é muito mais racional eu acreditar naqueles 4 livros do que acreditar nesse professor que sabe lá de onde tirou as ideias que ele falou, né? Mas agora, pastor, a gente também não passa por algumas questões na fé cristã que não vai ter explicação, que não
tem umas coisas que a gente acredita porque Deus nos inspira a acreditar. Mas não tem explicação justamente porque a nossa razão ela é limitada e ela não vai conseguir abarcar tudo, né? Então, aliás, eu falo muito, essa tentativa de entender tudo vai ser sempre frustrante porque nós nunca vamos aprender tudo. Vou falar um outro livrinho aqui maravilhoso que eu li, chama-se Duvidando em Direção à Fé. É um livro que ele vai tratar disso assim de uma forma especial. Fiz minha filha ler, meu genro ler, né? Porque é muito bom esse livro. E realmente trata disso, porque não significa que eu vou entender tudo, mas o que eu entendo já é suficiente para eu confiar nesse Deus, né? Digamos assim, às vezes a criança ela não sabe tudo sobre os pais dela, mas o que ela sabe sobre os pais já é suficiente para ela confiar neles. Inclusive né? se jogar numa piscina, né? Inclusive se jogar numa piscina, inclusive jogar nos braços do pai, né? Pastor, vamos entender algumas outras questões que eu acho importantes. A gente já está aqui no último bloco. A gente viveu algumas questões importantes durante esse ano de 2018 e entre algumas questões, exposições de arte que me chamaram muita atenção e que trouxeram muita polêmica, né? Mas um corpo nu, uma criança podia estar lá, não podia estar lá, podia tocar, não podia tocar. A culpa é de quem pôs a exposição sem colocar a idade. Não, a culpa é dos pais que deixaram entrar. Não, a culpa não é de ninguém, é dessa sociedade machista que não deixa a criança ter acesso. Não vou entrar nos detalhes, mas quando a gente começa a pesquisar o assunto, a gente viu que algumas coisas semelhantes estavam acontecendo em vários locais do Brasil, em outros locais do mundo, como na Europa, algumas questões são até mais liberais. E aí eu quero entrar na questão arte, que eu acho uma questão muito complicada. Traz muitos pontos de vistas diferentes. E daí, de novo, se a nossa base é a Bíblia, a nossa base é a Bíblia. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu acho que a gente está vivendo uma cultura onde é proibido proibir, né? Qualquer proibição, ela é errada. Onde não há limites, né? Onde não há limites. E a vida tem os seus limites, né? Então eu acho que a arte também deveria ter os seus limites. Tudo virou censura agora, né? Então esse é o problema. Eu estou lendo agora um livro fantástico, estou aqui dando um monte de dica, né? Uma que chama-se Nossa Cultura, o que Sobrou Dela. É um médico inglês, mas chama-se Theodore Dalrymple. Mas é fantástico porque ele lidou com pessoas reais, ele trabalhou muito em presídio, ele trabalhou em áreas de refugiados. E ele vai mostrando que esse é o problema. É incrível, porque assim, ele não cita a Bíblia em nenhum momento, né? Mas ele vai mostrando os problemas e você vai vendo que os problemas sociais, os problemas ao nosso redor, inclusive ele entra na questão da arte e vai mostrando que o problema é essa mentalidade distorcida que entrou em todas as áreas. Eu fui era um treinamento para professores de história, né? Dava aula de história. E aí, foi muito legal que ele foi mostrando a questão da arte. Então, ele mostra como era a arte, a influência da arte. Ele mostra a Última Ceia do Leonardo da Vinci. Qual é o foco ali? Jesus, os apóstolos. Tá. Aí ele vai mostrar outro quadro um pouquinho mais para frente, que eram filósofos. Aí mostra Platão, Aristóteles, filósofos lá. Tá um quadro famoso lá, agora não lembro. E depois ele mostrou uma arte moderna, eu vou falar aqui, gente, era uma latinha com cocô dentro, né, que era a arte moderna. Então, o que você percebe uma distorção muito grande nas coisas. E o que mais me preocupa é o que você falou aí, porque a coisa não acontece espontaneamente. Você percebe que a gente manipulando por trás, e assim, eu sei que às vezes o pessoal, essa coisa de teoria de conspiração, aliás, dá até às vezes um tempo para falar, né? Mas a gente querendo fazer as coisas justamente para chocar e destruir uma visão cristã de mundo. As pessoas falam que eu sou a própria teoria da conspiração. Eu já sempre lanço lá no livro da minha família. Não, tem alguma coisa assim acontecendo por trás, que isso aí não veio de nada, a pessoa não colocou isso aí. Eu sou muito feliz de trabalhar aqui na HIT, porque eu posso ter certeza, inclusive daquilo que eu falo, que fora a direção que eu recebo para falar tudo da maneira correta e seguir sempre a instrução da palavra de Deus, não tem ninguém manipulando, não tem um motivo. Ai, nossa, trouxeram esse tema, não. Mas agora, saiu daqui, eu já desconfio de tudo, porque a gente sabe que tem um movimento muito grande, inclusive sendo dirigido de maneira espiritual, arquitetado por Satanás, por trás de muita coisa que acontece. Não é verdade, pastor? E ele tem os seus agentes humanos. Então, uma das coisas que eu falo, né? Às vezes os cristãos, eles assumem uma postura assim, isso aqui é importante.
Ah, não, mas a Bíblia fala que o anticristo vem, que o mal vai se multiplicar. Tá. Mas a Bíblia ensina o seguinte: estou justamente aqui que é para barrar ele, estou aqui justamente para resistir a ele. Então, eu estou aqui para resistir ao mal. A hora que eu não tiver mais aceitar, aqui, e a gente vai ter um se eu problema, aceitar, né? se eu tiver aceitado, mas não, que um dia a coisa vai ficar ruim, eu creio nisso. Agora, que eu tenho que simplesmente assumir uma postura passiva e deixar acontecer, é outra história bem Olhar diferente. tudo que a gente tem vivido hoje contra a palavra de Deus. Eu falei num outro programa, pastor, que eu recebi no grupo da família do meu marido, tem muitos cristãos, né? Todos cristãos e pastores também no grupo da família. Um pedaço do que eles haviam recebido de uma das novelas que vai à tarde numa emissora X, com eles explicando tudo sobre gêneros e daí com pessoas do mesmo sexo. Uma novela da tarde, né? Uma novela sem censura, praticamente. Uma novela em que as crianças podem ter acesso. E daí eu me pergunto, quando eu era criança, adolescente, eu assistia essa novela. Era outra coisa. E aí eu tô falando de antes mesmo da minha conversão. Hoje, eu tava falando pra minha mãe e pro meu marido, pastor, eu não vou, meu filho fez 1 ano, eu já não posso mais. Sabe quando você liga a TV e nem sabe onde tá e vai fazer alguma coisa, eu tô conversando com a mãe? Eu já não posso mais fazer isso. Eu tenho que eu não posso nem deixar correr no YouTube alguma coisa pra criança que eu não sei o que vai vir depois. O que tá acontecendo, pastor? Então você olha assim, você vê que é uma coisa proposital. Vou só aqui Por favor. um exemplo assim interessante. Porque quando eu comecei a estudar, principalmente esse aspecto do marxismo cultural, eu assim, como eu fiz jornalismo e história, a gente é muito... será que é isso mesmo? Né? A gente aprende, será que é isso mesmo? Então, assim, demorou para eu aceitar muita coisa. Mas uma que eu conto, assim, que me deixou chocado... Mas você é mais desconfiado, digamos assim, né? Ainda é professor então, de história, além de aí tudo, você, né? será que é isso mesmo? Será que foi assim? Aí, assim, uma coisa que me deixou... Que foi aquilo, assim, poxa, então era mesmo... uma entrevista com a Janete Clério Dias Gomes, e aí eles falando o seguinte na entrevista, dizendo que eles... Porque, vou falar assim, o que eu li? Que no período militar, que se fala muito, que se demoniza, apesar de se lutar contra as guerrilhas, no aspecto de universidade, de cultura, esse pessoal estava trabalhando livremente. Mas eu falei, não deve ser isso não. Aí eu fui ver a entrevista da Janete Clério Dias Gomes. Como eu era menina na época, eu era muito caseiro, ficava vendo novela com a minha mãe, então eu via a novela deles. Aí eles falando assim, que eles sendo comunistas, eles não podiam falar isso abertamente. Então eles introduziam nas novelas deles, eles introduziam as ideias dele de uma maneira sutil, manipuladora. Então, assim, quando vê aquilo, então é verdade. Então a gente tem que começar a pensar por que ele pôs aquilo, o que está por trás daquilo. Aí eu ia sugerir um livro aqui, estou dando, né? Que é o Cinema e Fé Cristã. É um livro que ele vai falar muito dessa questão de você entender qual a ideia que está por trás do filme. Não sei se você ouviu, pastor, um desenho, foi esse ano também, ou será que foi no passado? Que foi lançado um clássico que tinha um personagem homossexual no desenho. Em alguns locais, se eu não me engano, na Rússia foi barrado. Aqui no Brasil houve alguma polêmica, um desenho. Então, por que será, né? Sendo que o original não tinha esse personagem, Não, fala assim, olha, você vai ver isso em tudo. Tem um livro interessante também chamado A Estratégia, o título original em inglês é Agenda, e que ele, assim, vai mostrando que é isso mesmo, eles querem penetrar a cultura com essas ideias. Então, hoje já você tem muitas pessoas com condições, com meios, e hollywoodianos e outros mais, em que eles vão tentar manipular todas as coisas. E eu falo para você, hoje para mim é difícil, às vezes eu começo a ver uma história, ela até está interessante a história, daqui a pouco ele já está tentando fazer, aí você conhece, você está vendo que ele está tentando fazer a sua cabeça com os diálogos ali do personagem, fala, eu não quero mais ver isso não, quero ficar falando na minha cabeça. Então hoje em dia não é mais, é uma arte manipuladora, né, que você acaba tendo. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que um professor pediu pra gente ir no cinema assistir um filme que estava em cartaz há muitos anos. O nome do filme é Prenda-me Se For Capaz. O Leonardo DiCaprio era o principal, né? O ator principal do filme. E o Tom Hanks. E o Tom Hanks. Aí, quando a gente voltou da aula, eu amei, mandei pro cinema. Falei, mãe, eu tenho que ir pro cinema. Eu fui criada na moda bem antiga, né? Não era nada muito fácil assim. Fui assistir o filme, o professor falou assim, o que vocês acharam? E todo mundo falando, achei demais, o personagem dele muito, muito inteligente, conseguiu manipular, venceu no final. Ele falou, então parabéns, vocês acabaram de ser convencidos pela mídia, é isso mesmo que eles queriam, vocês ficaram do lado do bandido. Eu, cristã, faculdade de jornalismo, falei, eu fiquei do lado do bandido.
eles fazem isso com a gente, eles, de um modo geral, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que a gente tem que estar percebendo isso. Eu acho que esse é o X da questão. Talvez hoje o que você mais tem é o bandido herói. Você tem... A mulher que trai o marido que trai a esposa. Não, mas fez isso por causa daquilo. A mulher dele não era legal, por isso que ele traiu, e daí por diante, né? Você tá pegando, às vezes, coisas que são até mais sutis. Que hoje você tem muita coisa que é escrachada mesmo, né? Mas talvez essas coisas são mais sutis, são as mais problemáticas que às vezes você não consegue captar, né? No mundo que a gente vive hoje e aqui no Brasil, que também estourou como em outros países, é a questão das séries, né? Muitas séries perigosas, muitas séries que... Outro dia, eu e meu marido, a gente estava assistindo uma série de guerra muito interessante. E depois de assistir por uns 3 dias, enquanto a gente não assiste até o fim, a gente não vê o fim, a gente não para. Depois de assistir por uns 3 dias, a gente começou a perceber uma diferença no sono do meu filho. Mesmo dormindo. E daí a gente falou, mas E aí eu lembro que eu falei, como é que eu vou falar pra ele que a gente vai parar? E quando ele teve o entendimento, ele pensou, como é que eu vou falar pra ela? E quando a gente foi conversar, os dois decidiram, é a série. É uma série de guerra, a gente tá trazendo a violência pra dentro da nossa sala. Até mesmo, e pra gente caminhar pro fim, pastor, eu quero entender como que a gente pode estudar, seja assistindo, seja lendo, como que a gente pode se tornar mais culto, mais intelectual, de uma maneira que não vá contra, inclusive, o que a palavra de Deus nos orienta. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas, eu gostaria de dizer para você que você vai dormir com o livro embaixo do travesseiro, quando acordar de manhã você sabe tudo, né? Mas tudo seria ótimo, né? Não, ótimo, mas tudo exige esforço, né? Tudo exige esforço. Então, muito mais leitura que qualquer outra coisa? A leitura também, né? Hoje você tem outros meios, né? Mais auditivos, visuais, que também te ajudam, né? Mas você precisa de orientação. O meu ministério particular chama Missão Atenas, justamente por causa daquele momento em que Paulo vai lá em Atenas e ali é um confronto de visões. A visão bíblica, né, do Deus Criador, enviando o Filho para salvar, e a visão que eles tinham. E dá aquele choque ali. Então, a ideia é essa. Então, a estratégia que Paulo teve ali. O que eu posso dizer assim, hoje você tem... comece procurando livros de apologética. Comece com livros de apologética. Porque esses livros, eles normalmente trabalham isso mesmo. Uma visão intelectual da fé cristã. Então, quando você tem essa visão intelectual da fé cristã por homens que são uma fé bíblica, então você pega aí Francis Schaeffer, você pega aí William Lane Craig, você pega aí Norman Geisler. Então são tudo pessoas com uma capacidade intelectual muito grande, mas que mantêm uma fidelidade bíblica. E a partir desses livros, você sempre vai ter uma bibliografia que eles vão estar indicando, coisas para você procurar e vai se desenvolvendo. Eu estou à disposição aqui, quem quiser, entre em contato comigo que eu vou te ajudar no que eu puder. Tem vários livros aqui, pastor, dos que o senhor escreveu, que o senhor escolhe trazer para nós, que eu queria falar rapidamente sobre eles, que eu acho que podem complementar quem se interessa pelo nosso assunto de hoje. Então, né? Tá aí o Marxismo Selvagem, que é um ponto bem específico sobre a questão do marxismo, né? É um manifesto, já é uma visão. Eu trouxe esse outro porque é a história da minha cidade, São Vicente, contada em versos. 4.200 versos contando a história da cidade. Por que eu trouxe? Porque eu sou um cristão contando a história. Então isso é importante, que nós cristãos estejamos falando as coisas, porque se a gente não falar, outro vai falar e vai falar de forma distorcida. Muito então legal. Coloca Deus, tá aí. E esse é um livro muito interessante. José é uma parábola da vida, que não tem nada a ver com José da Bíblia, mas é um homem que um dia ele acorda e ele está num barco, ele não sabe para onde o barco está indo, nem de onde o barco vem, nem porque ele está no barco. Mas ele começa ali a fazer uma série de perguntas e a ideia do livro é o sentido da vida. E para você ter ideia, assim, só no final que eu tenho alguma coisa mais bíblica. No geral, eu vou fazer citações de poemas, de músicas, até dicionário, mas para que as pessoas entendam assim que essa questão de busca do sentido da vida está aí, e a gente está por isso. Para finalizar, deixa eu mostrar isso que não tem bem a ver com o nosso tema, né? Esse é um presente para você, olha que legal, para casais. Amei. É bom. Para quem quiser adquirir qualquer um dos livros, pastor. Entre em contato comigo, acho que os contatos vão estão passar, sendo divulgados. Eu vou passar aqui também. Tá Deixa eu bom. pegar aqui a minha colinha, tem o telefone, é 0 operadora 11, né, pastor? Isso. 96362-4164. Tem o site, que é o www.missãoatenas.com.br, e o e-mail do pastor também está passando aí para vocês. Tanto por telefone, quanto quem quiser mandar um e-mail para adquirir os livros. Aí tem vários outros títulos, né, pastor? Isso, tem. Prazer te receber aqui. Prazer Volte foi mais meu. vezes. Pastor, para a gente finalizar em menos de um minutinho, para o cristão que está nos assistindo, que se converteu em qualquer época, que tenha qualquer faixa etária, qual que é a real, de tudo que a gente falou, importância do cristão ter posicionamento intelectual? É importante porque tudo que existe é uma criação de Deus.
e que o inimigo quer deturpar. É conhecendo as coisas de Deus de uma maneira bem fundamentada neles que nós podemos tomar uma posição coerente com o reino de Deus. Pastor, foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Meu. Muito obrigada, que a gente possa cada vez mais falar sobre essa importância. O senhor falou uma coisa que eu acho que é muito importante, só para a gente intensificar, que é as igrejas, em qualquer denominação, abrirem os olhos para a importância de preparar o jovem para a universidade, né? É extrema importância. Se eu pudesse, se só escutarem isso, para mim, eu vou estar feliz. Né? Procurando a ajuda de quem? Pastor, eu sei que a gente tem muitas igrejas hoje, muitos líderes que falam... Eu talvez também não tenha estudado, ou na minha época era diferente. Esses líderes podem procurar ajuda onde? Qual que é a dica? É isso que eu falei, você começar com os livros de apologética, a partir daí você vai ter uma série de insights e direcionamentos para isso, né? Não dá para eu falar em um minuto isso, por isso que até falei, quem quiser entrar em contato comigo, eu vou dando uma orientação, e acho que isso também, Jaqueline, só para encerrar, é uma coisa que nós temos que começar a construir, nós lideranças temos que começar a construir esse preparo. Então talvez hoje ele ainda não exista, mas nós temos que começar a produzir. Que comece do zero e que mais denominações possam se unir em prol disso, não é verdade? Isso. Quem quiser entrar em contato com o pastor, então deixei o telefone. Acho que no site deve ter instruções muito boas, né? Que é missãoatenas.com.br. Mais uma vez, obrigado e volte mais vezes, viu? Uma ótima noite. Voltar. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Amou esse programa? Perdeu um pedaço? Não anotou o nome do livro que o pastor falou? Não tem problema, porque essa semana o programa vai lá para o nosso canal do YouTube. Vai no YouTube, procura a Hit TV, encontrou? Já começa a seguir, ali ativa o sininho, você vai poder ativar todas as notificações. Entrou, achou ali, entrou o canal da Hit TV, coloca a data de hoje, que daí você já encontra o programa. Coloca lá, consulta ao Doutor Temas Bíblicos e a data de hoje. Até o final da semana esse programa está postado lá para você reassistir quantas vezes quiser. Pode copiar o link, enviar através do WhatsApp, enviar através das redes sociais, para que mais pessoas assistam e sejam edificadas. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, tá bom? Uma ótima noite, fica com Deus e até amanhã, às 2h05 da tarde, no nosso programa. Tchau!